Salve corredores! Está começando para você que assiste aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem, hoje não é sexta-feira, você sabe, Testamos foi ontem, hoje é sábado, então hoje a gente vem com um vídeo diferente e a gente está aqui hoje para dar prosseguimento àquela família de vídeos em que a gente aborda os tipos de calçado para tipos específicos de corredor. Você já me viu falar aqui sobre os parrudões da corrida, você já me viu falar sobre os calçados para o dia da cacetada, para o dia da performance, né? Os calçados de performance, e hoje você vai me ver falar sobre os calçados feitos para quem tem pronação, os calçados com placa de estabilidade, calçados que corrigem o strike, cara. E esse talvez seja o tema mais controverso, afinal de contas, de alguns anos para cá, existe uma tendência de mercado, não de mercado, mas talvez dos geradores de conteúdo deste mercado, em querer transformar o calçado feito para pronador como algo nefasto, algo que não serve para nada, é algo que é uma invenção do mercado e que vem contra todos os estudos e técnicas e mecânicas do corredor. Muito bem, meu amigo, mas eu vou vir aqui para contrapor essa opinião, afinal de contas você sabe qual é a minha opinião. Toda semana aqui a gente fala sobre calçado e eu nunca escondi de vocês que eu fui durante muitos anos um usuário de calçados com placa de estabilidade e acredito no calçado com placa de estabilidade por uma série de funções, cara. E vou te explicar hoje, ponto a ponto, por que eu tenho essa crença, por que eu acredito nisso e por que eu acredito muito que essas teorias e estudos são movimentos cíclicos e que a cada período X de tempo vão nascer novos estudos e novas teorias que jogam por terra ideias que eram consideradas como verdades absolutas e trazem novas ideias como a mais nova descoberta da ciência. Muito bem, então se você está a fim de saber minha opinião e quer saber um pouquinho mais sobre essas tecnologias que fazem um calçado específico para quem é pronador, entender se ele serve para você ou não, entender por que eles existem, então sai daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje a gente fala dos calçados com placa de estabilidade. Você é pronador? Sai daí não, tá valendo. Beleza, faz bastante tempo que a gente já não encara o teste da pisada como o primordial para decidir qual tênis você vai comprar. Por quê? Porque, há pelo menos 10 anos, desde do nascimento do Born to Run, né, desde o nascimento do minimalismo, em que as pessoas e o mercado também, né, que é muito guiado pelo que dizem os intelectuais da corrida, passou-se a ter uma crença de que calçados neutros servem para todos os tipos de corredor. Se a gente for entender de onde nasce o calçado para pronação, né, lá atrás, bom, a gente tem que pensar assim, quando que nascem esses calçados? Né? Então vamos pensar no mais antigo calçado para pronação que a gente tem no mercado hoje, que é o Kayano. O Kayano está na sua edição número 26. O Structure da Nike está na sua versão número 22. São calçados que são super tradicionais e que têm uma legião de usuários. Quando eles nasceram lá atrás, né, nasceram com a placa de estabilidade que era justamente para dar um pouquinho mais de suporte, né, no gap da pronação do corredor, que tinha esse desvio, considerado então na época um desvio no seu movimento de strike. O tempo passou, o movimento de pronação deixou de ser considerado como um defeito da corrida e foi assumido como algo natural do corredor. E hoje já se sabe que o movimento de pronação está nos pés de todos os corredores. Em algum momento da corrida, todo corredor executa o movimento de pronação. Para alguns essa pronação é um pouco mais intensa, para outros ela é mais suave. E quando esses tênis nasceram, eles tinham a ideia justamente de dar uma base mais estável, dar um pouco mais de resistência ao local onde exatamente o pé do corredor com pronação faz o entre aspas, desvio. Muito bem, este suporte servia justamente para dar estabilidade, para dar um pouco mais de suporte na base do pé e para manter o calçado íntegro e a base íntegra colada ao chão. Essa era a ideia. Então, o que as marcas de tênis pensavam? Vamos fazer um tênis com um pouco mais de suporte, porque esse cara vai ter mais estabilidade, tanto que esses calçados são tidos até hoje como calçados de estabilidade, né? Tanto aqui como na gringa. Se você for buscar um calçado de pronador na gringa, você vai ver que eles são chamados de stability shoes. São os calçados feitos para te dar mais estabilidade, para ser mais estáveis. Por quê? Porque o pé do pronador ele tem o desvio interno da pronação mais intensificado. Então, com essa segurança da placa de estabilidade, a pisada do corredor com pronação
fica um pouquinho mais estável. Tá, mas aí vieram todas as teorias de que pronação não é um problema, pronação, você não pode querer coibir a pronação, então todo mundo tem que usar o tênis para pisada neutra. Então eu vou voltar um pouquinho nos estudos e trazer o que até hoje não foi negado de todos esses estudos que envolvem a pronação, o movimento da pronação e os corredores que têm esse desvio, entre aspas. A primeira coisa que sempre se soube, desde a invenção desse tipo de calçado, é que o movimento de pronação com um ângulo maior do que 10 graus, ou seja, se você tem uma pronação maior do que 10 graus, a sua chance de desenvolver uma série de lesões da corrida é muito maior do que a de um corredor que não tem esse ângulo maior do que 10 graus. Dentre essas lesões eu vou destacar tendinite do tendão de Aquiles, canelite e a síndrome fêmuro-patelar. Bom, são 3 lesões que afligem uma série de corredores. Tudo bem, mas afligem mais os corredores que têm um grau de pronação maior do que 10%. Beleza, se você tem com um grau de pronação maior do que 10% a chance de desenvolver mais uma lesão, por que não diminuir o grau dessa pronação? E aí que entram os calçados de pronação. Por quê? Porque toda a placa de estabilidade diminui o grau da pronação. Tá, então vamos pensar que você está nessa teoria de que todos os calçados têm que ser calçados neutros, que o movimento da pronação é algo natural, etc. Se você tiver uma lesão proveniente do seu ângulo de pronação, você não vai ficar irritado? Eu tinha falado outra coisa, mas vamos seguir por aqui. Você não vai ficar irritado? Pois bem, então este mercado de tênis desenvolveu a placa de estabilidade justamente para prevenir que estes corredores tenham chance maior de desenvolver lesões do que os corredores que têm pisada neutra. E nada mudou nesse meio tempo, porque este estudo que coloca que o ângulo de 10 graus de pronação ainda facilita o nascimento de lesões, esse estudo ainda é uma verdade absoluta, cara. A gente ainda não viu nada contrapor. Beleza? Bom, além disso, a gente tem que pensar num outro porém. Todo corredor que tem pronação vai ter um desgaste maior na parte interna do pé. Beleza? Beleza. Se você tem um tênis que é feito para pronação, ele tem uma placa de estabilidade interna, que significa que dentro dessa placa existe uma densidade mais rígida de material, então você vai ter uma contenção desse desgaste interno. Se você, portanto, for um corredor pronador e correr com um calçado neutro, que não tem essa segurança da densidade mais rígida na placa interna do calçado, você vai ter um desgaste do seu calçado neutro muito maior na parte interna do pé. Então a vida útil do seu calçado vai ser altamente comprometida. E eu tenho certeza que você, ao comprar seu tênis, você quer que ele dure exatamente o que ele se propõe a durar. Os calçados de rodagem duram em média entre 500 e 700 km. Alguns 750, outros um pouco menos de 500, mas em média entre 500 e 700 km. O que você ia me dizer se você comprasse um tênis que custa R$700 e ele te durasse 300 e poucos quilômetros, porque na parte interna do pé você acabou com toda a parte da entressola e lesionou todo o solado. Você não ia gostar, certo? Beleza. Então, são 2 razões pelas quais o mercado até hoje mantém essa gama de calçado. Tá? Ninguém foi lá e, em cima dessas teorias que agora dominam o mercado e falou assim, nossa, vocês têm razão, vamos tirar todos os calçados com placa de estabilidade do mercado e vamos deixar só calçado neutro, afinal de contas eles não servem para nada. Não, pelo contrário, você vê todo ano as marcas fazerem com que os calçados para pronador tenham modelos novos, renascem, alguns novos calçados também já nascem com as placas de estabilidade. Então, é muito difícil você crer que um mercado que é tão complexo, com tanta gente envolvida, com tanto engenheiro de produto e tão ligado em evitar a lesão e se isentar do nascimento de lesão, continue propondo para os corredores os calçados com placa de estabilidade, mesmo diante de tantos novos estudos, beleza? Para finalizar, e aí assim, põe uma pedra no que eu penso, você pode até concordar com isso ou não, pode discordar, e cara, aqui embaixo os comentários estão aí para você escrever o que você pensa. O mais legal de tudo isso é que assim, é um movimento cíclico e é um movimento bacana da gente avaliar também, porque a cada 5 ou 10 anos novas teorias surgem sobre mecânicas de corrida, sobre como que o corredor deve se colocar, né, posicionamento, postura, inclinação, momento do strike com meio pé, strike com calcanhar, strike com ponta de pé, calçados que não tem nem solado não tem entressola no calcanhar, que é justamente para o cara ficar numa posição diferente. Então, a cada 5 anos a gente vê tanta coisa nova surgir
né? E os calçados com placa de estabilidade há tantos anos aí no seu lugar no mercado, intactos. Então, ninguém ainda conseguiu me convencer de que não existe lugar, né, no planeta para os calçados com placa de estabilidade. Eu continuo usando calçados de estabilidade quando eu quero correr provas longas, porque o meu movimento de pronação ele se intensifica. Eu continuo sugerindo para pessoas que são pronadores como eu, calçados com placa de estabilidade, porque eu acredito muito nesse movimento cíclico e eu acredito muito que a cada 5 anos todas as ideias sobre mecânica de corrida, teorias sobre o strike do corredor vão por terra e nascem novas. Foi claro? Muito bem, então pensando nisso, eu trouxe para vocês hoje os principais calçados com placa de estabilidade que existem no mercado. A maioria deles, os que eu vou te mostrar aqui, né, em detalhes, calçados voltados para o dia da rodagem, ou seja, o calçado que é feito para o dia que você vai fazer aquele treino mais longo e que normalmente é o dia que você precisa de mais estabilidade no seu movimento de pronação, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, esse aqui é o Kayano 25, o Kayano 26 já deve estar chegando no mercado. Ele é o primeiro calçado feito com o intuito de propor controle de estabilidade para o corredor. Por isso eu vou apresentar ele primeiro. Ele é o calçado mais antigo feito para pronador, está na sua versão número 26, mas ele está completamente modificado do que existiu durante a maioria do tempo, porque a entressola da ASICS foi modificada há 2 anos, com o surgimento do Flat Foam. O Kayano ficou muito mais versátil, ficou um pouco mais leve também e mais responsivo do que sempre foi. Mas, em suma, o Kayano sempre foi um calçado com a base bem larga, extremamente confortável, né, e que te propõe uma corrida com a base estável e com um controle de estabilidade muito competente. O sistema que propõe a estabilidade na parte interna do pé, em todos os calçados da ASICS, é o Duomax. Beleza? Vamos de pertinho só para eu finalizar? Este é o Kayano 25, 26 deve estar para chegar no mercado. Aqui o sistema Duomax, um tênis forjado em mesh, extremamente competente, super confortável, cara. Este é o Kayano 25, talvez seja o pai dos calçados com controle de estabilidade. É um dos tênis mais vendidos da ASICS, né? O que comprova a minha teoria de que o mercado age por conta própria e não dá muita bola, cara, para o que os estudos propõem anualmente. Bom, este tênis aqui é um tênis que tem 10 milímetros de drop no modelo masculino e 13 milímetros de drop no modelo feminino. Ele pesa 336 gramas no modelo 42, 278 gramas no modelo 36 e tem o preço sugerido de R$ 799. É o mais caro de todos os modelos que eu vou te mostrar aqui hoje. São 4 que eu vou te mostrar hoje. Este é o mais caro de todos, mas também o mais confortável de todos. Muito bem, meu companheiro, este daqui é o Nike Zoom Structure, mostrando de perto para você. Esse aqui é a versão 21, ele já está na versão 22, você consegue ver, comprar a versão 22, já está disponível no mercado. Tem Dynamic Flywire, ele é todo forjado em mesh, ele é lindão, cara, tem um degradê. E a placa de estabilidade, a estrutura que dá estabilidade para o corredor pronador, na Nike chama-se Dynamic Support. Essa estrutura que é uma densidade um pouco mais rígida na parte interna do pé. Este tênis, ele tem 10 mm de drop, ele pesa 318 gramas, é o mais leve de todos os tênis que eu vou te mostrar aqui, e também o calçado mais versátil e moderno de todos que eu vou te apresentar aqui hoje. Por quê? Porque é um calçado que não tem estruturas rígidas, peças plásticas internas, tem só o clipe de contraforte aqui dentro para dar uma estrutura, linearidade para a sua passada, mas no mais é só tecido, né? E isso é muito raro em calçados com controle de estabilidade. Normalmente os tênis que propõem estabilidade são calçados mais rígidos, com placas internas, e a Nike vem tirando isso ano a ano. Ele, para você ter uma base, o Structure estaria entre o Pegasus e o Vomero em termos de peso e de estrutura. Mas ele a cada ano que passa se parece mais com o Pegasus e menos com o Vomero. Então o mais moderno e o mais leve de todos é o Structure 21 da Nike. Recapitulando para você, com 10 mm de drop, 318 gramas, preço sugerido dele R$ 499 na sua versão 22, beleza? Este aqui é o Mizuno Horizon número 2, mostrando de perto para você. Estruturas clássicas do Mizuno, né? Mesh bem respirável, mas aquela proteção da biqueira externa, costurada. Um tênis que trabalha com a placa Wave. E o mais louco deste tênis é que toda a estrutura para dar suporte para o controle de estabilidade é feita na placa e não no material de entressola. O material de entressola é U-Fork, toda a placa ela é dobrada aqui, ó, tá vendo? Ele tem essas duas estruturas aqui, ó, que são dobras na placa que servem justamente para te dar mais estabilidade no movimento de pronação. Essa estrutura é o que a Mizuno chama de Smooth Ride Support, tá? É um tênis bem confortável,
mas o que ele ganha dos outros é em estabilidade, talvez seja o mais estável do mercado. Por quê? Porque a placa interna, por conta de ser feita em TPU, né, e Pebax, que é a placa wave feita em TPU com Pebax, então todo esse material interno é bem mais rígido do que qualquer densidade de borracha, do que qualquer densidade de espuma. Então a gente tem esse tênis muito mais estável. A contenção da pronação no Horizon ela é muito mais firme do que nos outros calçados, por isso esse tênis é o mais estável de todos. Em contrapartida, ele também é o mais pesado. Este modelo aqui pesa 370 gramas, muito por conta dessa quantidade de Pebax injetada que está aqui no material da entressola, na placa Wave, que é justamente o que te dá o controle de estabilidade. Bom, para finalizar, eu vou te dar esse modelo aqui, que é o Adidas Solar Glide ST. Bom, a Adidas tirou a linha Supernova do mercado, trouxe a linha Glide no lugar, e a linha Glide tem também um modelo para pronadores. Qual que é a ideia, né? Quando a Adidas trouxe o Ultra Boost, eles criaram o Ultra Boost ST, que era um tênis com 100% de boost, 100% de TPU expandido, mas que na parte interna do boost ele tinha o Energized Stability, que era aquele TPU um pouquinho mais rígido. Não pegou esse tênis, não deu certo, lá fora já não pegou e aqui no Brasil chegou muito pouco, não deu certo. Quando eles trouxeram o Solar Glide ST, eles trouxeram com uma nova proposta, vou te mostrar de perto para você ver. Ele tem aqui o Energized Stability, que é a placa de TPU expandido um pouquinho mais rígida, só aqui no meio. Aqui atrás e na frente é o TPU Boost normal. Mas eles combinam isso com uma placa de EVA, com uma placa bem grossa de EVA interna, então o tênis tem um super controle de estabilidade. Se comparado com os outros modelos que eu já te mostrei, este aqui é sem dúvida nenhuma o mais responsivo de todos. Muito por conta do TPU expandido do Boost, que é o que dá o retorno de energia, o que faz da Adidas talvez a marca com os calçados mais responsivos do mercado. Este tênis é bem moderno também, a estrutura de cabedal é bem legal, ele abraça o pé, ele tem todas as estruturas de liberdade do Aquiles que o Ultra Boost já tem. Né? A família Solar é muito legal, e ao contrário do primeiro Solar, ele não esquenta o pé, o mesh é super respirável, é um puta modelo bacana. Este aqui tem 340 gramas no modelo 42, 10 mm de drop e tem o preço sugerido de R$ 499. Bom, beleza? Esses são os 4 modelos que eu vim te trazer para te falar sobre calçados de rodagem feito para pronador. Mas você pode comprar calçados com placa de estabilidade em outras prateleiras, em outras categorias de tênis. Por exemplo, se você optar pelo GT 2000, que é um tênis da ASICS, ele tem a mesma quantidade de material de estabilidade na parte interna do pé, mas é um tênis um pouquinho mais leve do que o Kayane. Então ele é uma prateleirinha abaixo, continua sendo um tênis de rodagem, mas uma prateleirinha abaixo. Diferente do GT 1000. O GT 1000 ele tem a placa de estabilidade, mas é um tênis bem mais leve. Na mesma prateleira do GT 1000, em que eu classifico calçados intermediários com placa de estabilidade, você tem, além do GT 1000, você tem o Dynaflight, você tem o Forza 3 da Skechers e você tem também o Glide, Saucony Glide. São todos calçados intermediários feitos com placa de estabilidade para quem é pronador. E aí você tem uma prateleira um pouquinho mais embaixo, onde eu coloco o New Balance 1500 e também o DS Trainer 24, que são calçados de performance com placa de estabilidade, que é um artigo cada vez mais raro no mercado, cada vez mais difícil de você encontrar. Mas é muito bacana, porque, para quem é pronador, sente uma diferença brutal quando vai para um treino de performance sem placa de estabilidade. Com placa de estabilidade muda muita coisa. É por conta disso que o 1500 e o DS24 são dois dos meus tênis preferidos, porque eu sou pronador e quando eu vou para o treino de performance, essa diferencinha é um plus a mais para quem é pronador, que é muito legal. Beleza? Cara, espero que você tenha gostado. Deixa sua opinião aqui embaixo, se você concorda comigo, se você discorda veementemente, coloca aqui o que você já leu, coloca aí link de arquivo, de artigos científicos. Cara, eu gosto mesmo de ver o pau quebrar, então aproveita e manda bala. Fechou? Até semana que vem. Tchau.